Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast de MotoGP. Dessa vez para comentar o interessante Grande Prêmio do Japão, interessante e imprevisível Grande Prêmio do Japão, etapa de número 16 da temporada 2022, voltando a ter corridas, né, no fim de temporada, essa fase asiática do calendário que a gente não tinha desde 2019. Eu não sei se você gosta, mas eu particularmente adoro essas provas, eu gosto muito de ver corrida de madrugada. Talvez seja um pouco esquisito, talvez seja, mas eu curto muito. Enfim, quem diria, Jack Miller dominou a corrida, saindo da 7ª posição do grid de largada. Enfim, fez uma prova incrível, Jack Miller, enquanto que o seu companheiro Pecco Bagnaia, que vinha chegando aí no Fábio Quartararo, vinha vencendo várias corridas em sequência, acabou não fazendo uma prova muito boa e acabou na última volta decisivamente cometendo um grande erro atrás do Quartararo, quase derrubou o Quartararo, quase que o Quartararo é levado embora aí pela segunda corrida seguida, mas enfim, o francês ficou na 8ª posição, conseguiu aí pontos importantes para o seu campeonato. Tivemos também a pole de Marc Marquez, quem diria também, uma pole position para o Marc, molhado. E é isso, antes de comentar a prova, vamos rapidinho dar o resultado dela. Jack Miller venceu a prova com o Brad Binder na 2ª posição. Cabe uma curiosidade aqui, foi a primeira vez desde o GP de Valência de 2011, com o Casey Stoner na frente e Ben Spies em segundo, que tivemos um top 2 sem um europeu na MotoGP, ou seja, quase 11 anos aí. E o Jorge Martin em terceiro, fazendo aí um top 3 de 3 continentes diferentes desde Valência 2012, né, que foi aquela corrida que o Pedrosa venceu o Katsuyuki Nakasuga, né, que estava substituindo o Ben Spies naquele dia que estava machucado. Chegou na 2ª posição e o Casey Stoner, encerrando sua carreira, foi o terceiro. Enfim, curiosidades interessantes. Marc Marquez, como eu falei, saindo da pole, foi o 4º colocado, depois Miguel Oliveira em 5º, Luca Marini em 6º, Maverick Vinales em 7º, Fábio Quartararo sofreu demais em Motegi, o 8º, depois Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, o Johan Zarco, que largou da 2ª posição, mas só andou para trás durante a prova, 11º, depois Pós-Pargaró, Alex Marques, Franco Morbidelli e o Cal Crutchlow aí conseguindo um pontinho, justamente na frente do Aleix Espargaró, que não conseguiu nenhum ponto, vamos falar dele já. E no campeonato, Quartararo tem agora 219 pontos, Pecco Bagnaia fica com 201, 18 pontos entre os dois, 25 pontos aí entre os 3 primeiros, Aleix Espargaró com 194 em terceiro, depois Enea Bastianini e o Jack Miller aí na 5ª posição. O que dizer desse Grande Prêmio do Japão? Jack Miller, vamos começar do primeiro, né, porque eu acho que o Jack Miller merece, fez uma corrida dominadora, como a gente nunca viu o Jack Miller fazendo na carreira dele. Eu acho que nem no ano que ele, na minha opinião, merecia o título de Moto3 em 2014, o título acabou ficando com o Alex Marques, mas o Jack Miller perdeu aquele título para ele mesmo, né, cometendo vários erros. Nem naquele ano que ele era o piloto mais rápido, ele conseguiu dar tão bem quanto ele andou nessa corrida. Ele mesmo com o pneu mais duro conseguiu abrir muito no início da prova, fez uma ultrapassagem dupla em cima do Miguel Oliveira e do Marc Marquez. Era o piloto ali mais forte na freada da curva 11, que é uma freada fortíssima do circuito de Motegi, tem várias freadas fortes, mas aquela é a mais. Enfim, vindo de 7º do grid, atualmente a MotoGP é uma categoria muito difícil de ultrapassar, liderou o treino de sexta-feira, né, já que tivemos um TL1 só. Tem muito o que dizer, tem que ir aplaudir o Jack Miller, nota 10 pro Jack Miller nessa, ele que normalmente é tão inconstante, errático. Quem sabe, né, quem sabe se ele fosse mais vezes desse jeito, a Ducati não teria ficado com ele e não tendo dispensado ao fim dessa temporada. Enfim, a 4ª vitória do Jack Miller, as outras 3 tinham sido meio circunstanciais, né, 2 foram na chuva, uma foi aquela em Jerez em 2021, quando o Fábio Quartararo teve aquele seu problema de arm pump e o Jack Miller estava ali para aproveitar e ganhar a corrida. Obviamente foi um final de semana um tanto quanto normal, a gente teve apenas um treino livre no seco, o sábado inteiro no molhado e novamente o domingo no seco, tempo limitado de pista seca durante o final de semana, mas não sei, acho que não dá para tirar o mérito do Jack Miller, andou muito mesmo. Mas o destaque do final de semana foi o Marc Marquez, que fez uma grande volta no sábado, conseguiu aí sua primeira pole position desde a famigerada contusão aí no GP da Espanha de 2020. É incrível como o Marquez ele consegue encontrar muito bem nessa aderência no molhado, né, como é a marca característica dele. O molhado obviamente não exige tanto do braço, já que você anda mais lento, e o circuito de Motegi tem curvas curtas, né? Não tem curvas tão longas, ou seja, apesar de ser um circuito horário, um circuito que vai exigir mais do braço direito, as curvas elas não são tão longas assim, né? Apesar de ter curvas duplas ali em alguns pontos, tá longe de ser uma pista fluida como, sei lá, é Assen ou Mugello. Então isso ajudou o Marques no treino e também ajudou o Marques na corrida, ele resistiu muito bem fisicamente, acabou a prova sem dores, segundo ele mesmo disse, mas o ponto ruim foi exatamente a largada dele, ele não fez uma boa largada, segundo ele disse após a prova, foi um problema de mapa de motor, que ele junto à equipe entendeu, mas enfim, geriu bem a prova, estava em 5º, ainda conseguiu ultrapassar o Miguel Oliveira no finalzinho para conseguir um 4º lugar. Final de semana muito positivo para o Marc Marquez. Mas uma vitória do Miller ninguém podia apostar, o 4º lugar do Marquez ninguém podia apostar, ninguém podia apostar também que o Brad Binder ia ser o 2º e também que o Jorge Martin ia ser o 3º. No fim das contas o pneu
traseiro do Binder fez a diferença frente ao médio do Martin, né? O Binder de duro, o Martin de médio. Aí depois do Binder ultrapassar o Miguel Oliveira acabou cometendo um erro. Sem esse erro, quem sabe ele poderia pensar em pódio, mas não sei, ele perdeu muito rendimento ali no finzinho da prova. Mas se ele não tivesse deixado o Binder passar, talvez o Binder tivesse aí problemas com seus pneus, problemas de temperatura, a gente não sabe. Mas enfim, baita corrida do Brad Binder, atacou aí o Jorge Martin na última volta da prova. Outro piloto que foi muito bem na pista molhada, né? Largou da terceira posição no grid e colheu os frutos disso, né? Conseguiu aí ficar na frente a prova inteira. Ele que fez uma grande largada em Aragon, também fez uma grande corrida agora. Em Aragon ele quase foi pro pódio e agora conseguiu de fato ir pro pódio, um segundo lugar, primeiro pódio dele desde o GP do Qatar. Mas falando da batalha pelo campeonato, o Pecco Bagnaia cometeu um grande erro, né? Fez uma corrida muito ruim, largou de 12º, ainda largou mal, perdeu terreno na largada, chegou ali a ocupar a 13ª, 14ª posição e foi ali se complicando durante a prova. Obviamente a MotoGP hoje em dia é muito difícil de você ultrapassar, você precisa estar muito bem com o acerto, precisa estar muito bem com a moto para conseguir frear na frente de outro competidor, né? Acelerar na frente dele, com todas as facilidades que existe hoje, né? Ride Height Device, aerodinâmica, né? Os modos de motor, que é o que a gente vem falando durante toda a temporada, que tá matando um pouco a competitividade na MotoGP. Numa pista stop and go como o Moteg, né? Várias freadas fortes, várias retas, isso complica um pouco. Então você pode ter a moto que for, né? A Ducati, que é a moto do ano, que ainda assim vai ser complicado de fazer ultrapassagem. Foi o que aconteceu, a gente viu o Bagnaia conseguindo algumas ultrapassagens, mas ali atrás, o Quartararo, ele não teve muito o que fazer. E não precisa dizer, né? Quando você anda muito tempo atrás, muito tempo no tráfego, atrás de outras motos, você para de ter aquele vento frontal e tudo começa a aquecer, inclusive os pneus, né? Que é muito importante, que acaba fazendo eles desgastarem mais e, obviamente, perderem a aderência mais fácil. No fim, ele foi para um tudo ou nada ali para cima do Quartararo na curva 3 e na última volta acabou caindo. Um erro estúpido, né? Como ele mesmo disse, um erro bem feio, mas como ele tem equipamento para brigar com o Quartararo, mais equipamento, um erro que ele até tinha direito de cometer, já que muito provavelmente nas próximas provas vem aí Tailândia, vem aí Austrália, uma pista rápida, Sepang, eu acho que a Yamaha deve andar melhor nessas pistas aí, principalmente nessas duas últimas que eu citei, mas mesmo assim a Ducati não vai andar mal nessas pistas, então são 4 corridas pro final e o Quartararo, assim como ele mostrou, né, no semblante, né, das entrevistas depois da prova, ele tem que estar realmente bastante preocupado, porque ele teve na verdade muita sorte aí de sair de Moteg com a moto que ele tem ainda na frente do campeonato, e não só na frente, como aumentando a vantagem no campeonato aí para 18 pontos, depois do desastre que aconteceu em Aragon. Enfim, foi praticamente uma tempestade perfeita aí pro Quartararo, já que o Bagnaia não pontuou, e o Aleix Espargaró também estava largando na 6ª posição, uma grande pena para o Aleix. Acabou um mecânico cometendo um erro aí de colocar um mapa de motor errado, ou melhor, de esquecer de tirar um mapa de motor da trilha dele. No caso, existem pistas, né, como Moteg, como Red Bull Ring, que pistas onde tem muita aceleração, onde você gasta mais combustível, né, do que o normal, e eletronicamente a equipe coloca, né, na ECU, né, na centralina da moto, né, o cérebro do motor da moto, um mapeamento para o piloto não precisar ficar se dosando até chegar ao grid, né, para chegar com o máximo de combustível possível naquela volta de instalação. No caso, isso foi colocado ali na moto da Espargaró, mas os mecânicos da equipe esqueceram de tirar e ele começou a volta de apresentação com aquele mapeamento no motor, e a gente viu, né, ele desolado ali, né, durante a volta de apresentação, entrando no box e, enfim, jogando ali a moto no chão, jogando não, né, deixando a moto ali, a moto acabou caindo e começando a corrida na moto reserva que estava com o pneu traseiro macio, se não me engano, que não era o melhor pneu para corrida. Enfim, o Aleix foi lá, tentou ainda correr, mas chegou só na 16ª posição, não conseguiu nenhum ponto. E tá aí, né, um erro humano, né, que não do piloto, custando aí pontos importantes pro Aleix Espargaró nessa temporada. Um campeonato que vai ser ganho aí nesses pontinhos, e a Aprilia mais uma vez aí deixou de ganhar pontos aí num dia que era muito bom para ganhar pontos, né, já que o Quartararo estava mal, eles estavam largando na frente do Quartararo e na frente do Bagnaia. O Aleix Espargaró chegou a dizer que até venceria a prova, não sei se venceria, mas um pódio realmente seria, eu diria até que facilmente conquistado por ele. Como destaque da prova também teve aquele fogo, né, na Suzuki do Takuya Tsuda, né, o piloto de teste da Suzuki que por sinal viveu um último GP do Japão aí, um desastre, né, o Alex Rins acabou tendo um furo lento, né, mais ou menos como o Enea Bastianini teve também no GP da Áustria, né, teve que abandonar a prova, e o Tsuda também viu a moto dele ali
pegando fogo e teve que pular ali rapidinho ali da Suzuki. Enfim, uma cena curiosa. Falando de outras categorias, vamos falar da categoria intermediária, Moto 2, que teve um grande dia, um dia de vitória japonesa no Japão. A Ayogura venceu a corrida em Motegi. Primeira vez que um japonês vence o GP do Japão desde 2006, e foi exatamente na categoria intermediária, e foi exatamente com o chefe de equipe do Ayogura, que é o Hiroshi Aoyama. Enfim, Augusto Fernandes ficou na segunda posição. Agora o campeonato tá mais ou menos entre os dois, né, já que o Aron Canet largou na pole position, mas caiu, mais uma vez ficou sem vitória, 9 segundos lugares, 0 vitórias para Aron Canet na Moto 2. Ele tem que quebrar esse tabu, e o Celestino Vietti também caiu, estava no final de semana ruim e saiu zerado, então tá praticamente fora aí dessa disputa de título. Ayogura primeiro, Augusto Fernandes segundo, Alonso Lopes, que vem fazendo um bom fim de temporada, na terceira posição, e no campeonato Augusto Fernandes tem 234 pontos contra 232 do Ayogura, e depois vem o Aron Canet com 177, Celestino Vietti 162, e aí o Tony Arbolino com 138. Já na categoria menor, tivemos Izan Guevara vencendo e praticamente colocando uma mão no título. É que o Sérgio Garcia não parece, mas está no mesmo nível dele. O Denis Foggia foi muito inconstante durante essa temporada. Então o Izan Guevara aí trabalha aí para quem sabe já chegar já com um match point no GP da Austrália aí, a gente penúltima corrida do Mundial. E realmente não dá para dizer que não é merecido. É o melhor piloto da temporada mesmo. No caso do Diogo Moreira, outra corrida de destaque do Diogo, chegando mais uma vez na sexta posição, né, o quinto, sexto lugar dele nesse ano. Andou ali muito bem no segundo grupo da prova, ele teve algumas sortes ali, foi uma corrida bastante acidentada, muitos pilotos caíram. É isso aí, ele manteve muito bem aí a cabeça e chegou mais uma vez no final aí no top 10. Devia ter sido até o quarto, mas enfim, o sexto lugar também está de bom tamanho. Portanto, Izan Guevara primeiro, Denis Foggia segundo, Ayumu Sasaki na terceira posição. No campeonato, Izan Guevara tem 254 pontos, depois o Sérgio Garcia com 209, Denis Foggia com 191, Ayumu Sasaki 174 e o Jaume Maziar, que caiu, 155. O Diogo Moreira é o 12º no campeonato, ele tem 74 pontos, 9 atrás do melhor estreante do ano, por enquanto, que é o Daniel Gado, que acabou caindo. E está 17 atrás do André Aminho, que é o 8º colocado. O Diogo na 12ª posição. Ainda dá para conseguir aí mais nessas últimas 4 provas. Vamos ver o que ele pode, mas realmente vai fazendo uma boa temporada de estreia o Diogo Moreira. Bom, é isso, mas por esse pós-GP é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você curtiu, considere um like, considere se inscrever no canal. Como eu falei, sempre depois de corrida da Stock Car, eu volto um dia depois. Eu sempre tenho um delay de um dia aí do vídeo no canal. Mas enfim, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Um abraço.